Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Vamos ler os 3 primeiros versículos, que vai traçar a respeito das discípulas de Jesus. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele, Jesus tendo ali o apoio dos 12 apóstolos. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Acabamos de ver aqui algumas mulheres seguindo Jesus. Destacou também Maria Madalena, que estava cheia de demônio, mas quando teve encontro com Jesus foi liberta do mal e se tornou uma mulher de Deus, assim como Joana, Susana e muitas outras mulheres. Do versículo 4 até o 8, vai falar a respeito da parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Tem muitas sementes que são pisadas no meio do caminho, são impedidas de cair em terra boa, acaba sendo comida pelas aves do céu. E outra caiu sobre a pedra, nascida, secou, pois que não tinha umidade. A pedra acabou sufocando, atrapalhando o crescimento da semente. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Os espinhos foram impedimento para que a semente pudesse dali dar fruto. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha a importância de lançar a semente sobre a terra, porque todo fruto tem a sua semente e cada semente tem a sua espécie. O fruto que eu como, o fruto que você come, é de acordo com a semente que cada pessoa planta. Por isso que vale a pena continuar lançando semente sobre a terra, porque uma hora a semente vai cair em terra boa. Do versículo 9 até o 15, Jesus vai dar uma explicação à parábola. E os seus discípulos o interrogavam, dizendo: que parábola é esta? Ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Então, a semente é a palavra do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então, os que estão no meio do caminho, no meio do caminho são os que ouvem. E o diabo, ele quer o quê? Arrancar a semente, a palavra do coração do homem. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele não quer que você vença, que você tenha sucesso, que você seja salvo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Olha a importância de deixar a palavra virar realidade no seu coração. Porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é cura, é libertação, é transformação. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida. E não dão fruto com perfeição. Devemos nos preocupar, sim, em primeiro lugar, com as coisas de Deus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos deixar as coisas deste mundo tomar o lugar de Deus, porque o lugar de Deus tem que ser sempre o primeiro na nossa vida. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Quando a semente, que é a palavra, cai no coração honesto e bom, ela prevalece, a palavra ela permanece, ela trata, cura, ela frutifica. Conforme eu disse, a palavra ela tem poder para mudar a história de qualquer pessoa. Do versículo 16 até o 18, vamos estudar a parábola da luz manifesta.
E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Lhe será tirado, me corrigindo aqui a leitura. Olha a importância de ser a luz de Deus no meio das trevas. Nós acabamos de ler do versículo 16 até o versículo 18 a importância de permanecer como a luz de Deus no meio das trevas. Não tem como a luz ficar escondida debaixo de uma cama, mas ela precisa estar numa posição que possa iluminar o ambiente. Nós somos como a luz de Deus no meio da escuridão, porque o Senhor, até as coisas ocultas, ele tem poder de trazer à tona. Então não adianta ficar escondendo. Todo pecado, ele precisa ser confessado. Confessado, largando e deixando, para que viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Do versículo 19 até o 21, os fiéis formam a família de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. A multidão estava apertando Jesus, estava ocupando a presença do mestre, dificultando a chegada, conforme está dizendo aqui, de sua mãe e dos seus irmãos. E foi-lhe dito: estão lá fora a tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Mas voltando um pouquinho aqui do 19 até o 21, nós entendemos que quem faz parte da família de Deus? Todo aquele que quer e está disposto a ouvir a palavra do Senhor. Então, todo aquele que ouve a palavra de Deus faz parte da família de Deus. Do versículo 22 até o 25, a tempestade é neutralizada por Jesus. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento do lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. Repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Quem é esse? Esse é Jesus, o que tem poder sobre a forte agitação da atmosfera, que é a tempestade, e tem poder sobre todas as coisas. Jesus estava no meio de uma tempestade em paz. Tem pessoas que estão no meio de uma paz e está em caos. Está tudo em paz, mas está em caos. E quando está em caos, aí entra ainda mais o desespero. Jesus é aquele que tira a tempestade. Ele dá ordem ao mar, dá ordem ao vento, porque ele tem todo o poder sobre a natureza. Do versículo 26 até o 34, vai traçar sobre a libertação de um endemoniado. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormente. O próprio endemoniado, o demônio que estava na vida daquele homem em Gadara, reconheceu a presença do Mestre. Sabia quem era Jesus. As pessoas sabem quem é você. O adversário sabe quem é você. Assim como as pessoas te conhecem, né? Eu digo
os que convivem com você, os que estão mais perto de você, o adversário também sabe quem é você. Só que ele sabe que Jesus habita na sua vida. E quando Jesus habita na vida de uma pessoa, o adversário tem que reconhecer, tem que clamar com grande voz, tem que pedir misericórdia, porque reconhece a presença de Deus sobre a sua vida. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Olha aí, Jesus libertando aquele homem. O demônio pediu que fosse lançado naquela manada de porcos. Jesus é tremendo, ele teve poder para libertar aquele homem, assim como tem poder para libertar qualquer pessoa. Ele é poderoso. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Do versículo 35 até o 39, um homem gerazeno se torna discípulo. Vamos ver essa história. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aquele homem que estava possesso de demônio, cheio de demônios, com aproximadamente 6.000 demônios, foi liberto pelo poder do nome de Jesus, a ponto de voltar para casa e fazer menção do poder de Deus, apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus havia feito na vida dele. Do versículo 40 até o 42, a súplica do dirigente da sinagoga. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Eis que chegou um homem de nome Jário, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava a multidão. Então a gente acabou de ler a respeito de Jairo, que era príncipe da sinagoga, que foi ter com Jesus, porque a filha dele, de 12 anos, havia morrido. Mas Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Ainda que a pessoa esteja morta, se ela crê, ela ressuscita. Ainda que os teus sonhos estejam paralisados, mortos, Jesus tem poder de fazer você sonhar de novo. Jesus, ele é tremendo, poderoso. Do versículo 43 até o 48, Jesus vai curar uma mulher no caminho. Vamos ler. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado. E como logo sarara. Acabamos de ver aqui a mulher que tinha gastado toda a sua fortuna, todo o seu sustento, investindo na sua cura, no seu milagre,
Mas nada adiantou. Tudo aquilo que ela precisava fazer, ela fez. Mas ela foi até Jesus, que tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Até Jesus, que tem poder de arrancar a doença, de libertar o homem da prisão. Foi ali, tocando na orla de Jesus, que esta mulher ficou 100% sarada, curada, restaurada, restabelecida. Jesus é assim. Ele tem todo o poder para fazer um homem ser transformado e liberto de todo o mal. Versículo 48. E ele lhe disse: tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Além de ter sido curada, ela foi salva pelo poder da palavra de Deus. Uma ação, uma atitude muda uma história. Do 49 até o 56, que é o último versículo, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jairo chegou primeiro, mas quem foi curada foi a mulher do fluxo de sangue. Jairo chegou primeiro para poder pedir a Jesus o milagre sobre a sua filha de 12 anos. Jesus estava ensinando a Jairo a esperar. A paciência produz experiência. Jesus ele tem o tempo certo de fazer um milagre. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha, estando ele ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Um dos criados, um dos funcionários, eu posso dizer, chegou até Jairo, dizendo para ele: não incomode mais o mestre, tua filha já morreu, não tem mais jeito, não tem mais solução. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, Jairo, e a tua filha será salva. Jesus já estava indo além: eu vou ressuscitar e também proporcionar para ela salvação. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e planteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Olha que interessante, Jesus não buscou para ele a glória, Jesus não buscou para ele o título, o reconhecimento, a exaltação, não. Jesus, ele simplesmente foi até a casa de Jairo, pediu a Jairo que tirasse todos de dentro da casa e colocasse para fora, chamou Pedro, Tiago e João e os pais da menina, entrou na casa de Jairo e foi lá e ressuscitou aquela menina. Ela estava morta, mas Jesus devolveu a vida para ela. Jesus é assim, ele é o dono da vida. Ele tem poder para matar e dar vida. Ele tem poder também para ressuscitar. Esse foi o nosso momento com a palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.